Olá pessoal, hoje vamos falar de algo bem profundo. Andrew Cunanan foi o assassino do Gianni Versace. Gianni Versace foi o criador da marca Versace. Ele morreu em 1997, assassinado por Andrew Cunanan. Depois suicidou-se com um tiro na boca. Eu achei aquela situação muito estranha. Eu vi esse caso na Netflix e achei muito estranho porque disse assim, não é normal uma pessoa ser assim do nada, não é normal uma pessoa querer matar o outro simplesmente por matar. Então eu fui descobrir mais a fundo o que aconteceu na vida dele antes de ele conhecer o crime, antes de ele conhecer as drogas. Fui ver o que aconteceu. Claro que nada que eu for falar aqui justifica o que ele fez quando ele era adulto. Mas eu pesquisei e ele foi abusado pelo pai dele. E a mãe dele tinha alguns problemas mentais, onde ela falava muito de assassinato, também falava muito dinheiro, o pai dele também punha na cabeça dele que ele tinha que ter muito dinheiro. E realmente o Andrew Cunanan foi um grande aluno na escola, ele tinha bastante boas notas. Mas o que acontece aqui é que nós podemos olhar para ele em adulto como um assassino, que matou os homens, que ele também era homossexual. Nós podemos ver que na infância dele, ele foi abusado pelo próprio pai. E o próprio pai dele era muito agressivo com a mãe dele. Então o que é que eu pensei? Eu disse assim, isso deve ter alguma coisa a ver. E sim, ele a certa altura da vida dele quis matar o pai dele. Mas ele não teve essa coragem. Mas ele quis. Entretanto, ele se envolveu com alguns homens, porque ele era homossexual, ele envolveu-se com alguns homens e, entretanto, quando o relacionamento não estava da forma como ele queria, ele matava os homens. Foram 5 homens que ele matou. O Versace, ninguém sabe se realmente ele esteve envolvido com o Gianni Versace ou não, mas eu acho que não. Eu acho que pode ter sido que o Gianni Versace não quis nada com ele e então ele por vingança o matou, mas são só evidências. Mas aonde é que eu quero chegar? Tem muita gente que cresceu, age de forma errada, mas foi por causa de coisas da infância, continua a fazer coisas erradas, continua a fazer coisas erradas por causa da criança que ela foi e que está magoada. Agora, falando do abuso sexual, eu não vou poder falar muitas coisas, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vou falar do abuso sexual. O abuso sexual traz ansiedade, depressão, sexualidade precoce, vícios e comportamentos suicidas e baixa autoestima. Então, o abuso sexual na infância não é uma brincadeira, porque a criança não foi preparada para começar uma vida sexual na infância. Ninguém foi preparado para começar a vida sexual na infância. Criança que não tem nem o consentimento da criança. Então, ele pode ter desenvolvido a depressão que ele desenvolveu exatamente por causa do abuso. Eu não estou a defender o que ele fez, porque o que ele fez é errado. Ele assassinou outros homens. Mas nós podemos olhar um pouco para o Andrew em criança. Nós podemos olhar porque ninguém estava lá dentro de casa para ver o que é que acontecia. Muitas das vezes o pai dele ou a mãe dele podiam sair para a rua cumprimentar todos e dizer Olá, tudo bem? Então como é que vocês estão? e sair bem alegres. Ninguém ia notar que eles iriam ser pais abusadores. Né? Porque se eles forem simpáticos para todo mundo, se eles forem alegres com todo mundo, quem é que vai desconfiar que eles abusavam dos filhos, seja psicologicamente, seja fisicamente? Ninguém. E realmente, será que não houve ninguém que pudesse fazer uma denúncia? Se calhar não houve ninguém, mas se calhar os próprios irmãos perceberam alguma coisa diferente naquele pai. A mãe pode ter percebido alguma coisa diferente naquele pai, mas só quem vive num lar abusivo é quem entende a pressão que há lá dentro e o medo de denunciar aquela pessoa. Às vezes porque a pessoa é dependente financeiro daquela pessoa, é dependente emocional daquela pessoa que abusa. E agora eu quero falar da tua criança.
como é que a tua criança cresceu, como é que está a tua criança, como é que está a tua criança interior. Tu ainda olhas para aquela criança e dizes, não, a minha mãe tratou-me muito mal. O meu pai tratou-me muito mal. Ou fui abusado na infância por um tio. E agora a parte mais importante que eu quero falar. Eu dei o exemplo do Andrew porque realmente foi um caso que me chocou e eu achei que teria de ser um exemplo bem aberto, um exemplo bem óbvio para toda a gente entender. O que eu quero falar agora é que eu vou falar um bocadinho de mim. Como eu já tinha falado, acho que no primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal, o primeiríssimo, o sobre a rejeição, eu falei-te que o meu pai simplesmente negligenciou a minha educação. Ele foi viver a vida dele e deixou a minha mãe para educar-me. Só que a minha mãe trabalhava muito. A minha mãe trabalhava imenso. Então, de certa forma, eu fui negligenciada pela parte do meu pai porque ele quis e negligenciada na parte da minha mãe porque ela não tinha outra opção se não trabalhar, né? Então a minha infância foi um pouco... Eu já não digo hoje que foi triste, porque eu consigo hoje, depois de ter perdoado meu pai por tudo que ele fez, eu consigo olhar para a minha infância como uma coisa boa. Tudo tem um propósito. Tudo que aconteceu na nossa vida, porque eu não vou contar aqui a minha infância toda, mas aconteceram umas coisas que me marcaram pelo lado negativo. E mesmo assim eu continuo aqui. E mesmo assim eu continuo a avançar. E qual foi o meu truque? O truque foi uma coisa que nós usamos contra o outro, mas na realidade está-nos a ferir a nós, que é a falta de perdão. Quando nós olhamos para aquela situação toda, ai, meu pai fez isto, minha mãe fez aquilo, meu tio fez isto, fez aquilo. Gente, aqui passam muitos autocarros. Muitos mesmo. Mas continuando. Continuando, todos nós temos uma essência e essas coisas que nos aconteceram na infância são como, eu li na Bíblia que uma mosca morta quando cai no perfume estraga a essência. É exatamente como nós somos o perfume e essas coisas más que nos aconteceram na infância são como uma mosca morta que cai em nós e estraga a nossa essência. A nossa essência verdadeira é igual àquela essência de criança que perdoa fácil, que não guarda rancor, que chora, mas depois daqui a nada já está levantada e alegre e avança com a vida. Entendem? Só que depois, quando nós começamos a crescer, nós começamos a entender que alguma coisa de errado aconteceu ali, que não foi bom. Mas será que nós temos a opção de seguir em frente, sabendo que, por mais que aquela pessoa que nos fez mal, ela possa estar a viver a vida dela feliz? Nós não sabemos se essa pessoa está feliz de verdade. Às vezes nós só vemos as fotos no Facebook, nós não vemos o que é que acontece na casa dela. Nós temos que entender o que acontece dentro da casa da pessoa. Só a pessoa entende, só a pessoa sabe. E às vezes, no mínimo ou no máximo, dos máximos, os vizinhos. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos em adulto é o reflexo daquilo que nos privaram em criança. Então, hoje eu quero te pedir para tu poderes largar essa criança. Larga, deixa ela ir. E torna-te um adulto que tem uma essência de criança, que é a essência de criança essencial que nós temos que ter, não a parte de imaturo, mas a parte de a criança. A criança perdoa fácil. Vocês veem que as crianças têm atritos, daqui a nada já estão amigas uma das outras. É assim que nós temos que ser no nosso dia-a-dia. É assim que nós temos que ser, porque se nós soltarmos essa criança na realidade, ela não se sentiu ferida. O adulto hoje, o teu adulto interior, é que está-se a sentir ferido por causa da criança que foi ferida. Então, às vezes nós pensamos que nós estamos a punir a outra pessoa porque nós não estamos a perdoá-la, mas nós estamos a punir a nós mesmos. Porque se o teu pai ou a tua mãe te fez alguma coisa e eu dizer assim, perdoa, e tu não perdoo, olha quem é que está mal nesta história. És tu. Porquê? Porque tu viras logo e dizes, não perdoa, a tua cara muda. Tu estás assim feliz e a tua cara muda. Tu ficas logo chateado ao falar sobre esse assunto. Se isso ainda te magoa, então deixa ir, larga essa criança interior que está dentro de ti, que foi magoada. Torna-te um adulto curado. Assim como aquela criança foi machucada, foi ferida, assim o adulto que tu és hoje pode estar curado. E isso é possível.
Se Deus lançou todo o teu passado no fundo do mar, e tu insistes em agarrar a cana de pesca e lá no fundo do mar buscar o que é que Deus já mandou para o fundo do mar. Não insistas mais nisso. Deixa essa criança interior que há dentro de ti ser curada e larga, deixa ela ir. Eu perdoei o meu pai, mas eu não queria expectativa em eu vou perdoar o meu pai e agora a minha infância toda vai ser recuperada. Não. Eu o perdoei sabendo que eu precisava. Nós é que precisamos de perdoar. Eu não estou a falar daqui como é que o pai tem que agir com o filho, nem como a mãe tem que agir com o filho, porque eu não sou mãe. Mas eu sei como é que um filho tem que agir com o pai e com uma mãe. E nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, sim. Para o nosso bem também. Porque nós vamos viver uma vida muito mais leve. E quem honra pai e mãe, mesmo depois de tantos erros que os pais cometeram connosco, é que sabe como é leve viver livre por ter perdoado alguém que nos feriu tanto. Ser livre desse peso. Porque se o teu fardo, toda a gente tem um fardo, mas se o teu fardo está muito pesado, às vezes és tu que não queres deixar ir. E às vezes, quando a tua mão está cheia de rancor, está aqui tudo cheio de rancor, aqui dentro, cheio de rancor. Como é que Deus vai te poder abençoar? Pôr outras coisas na tua mão, abençoar com algo para as tuas mãos. Se nas tuas mãos está rancor, raiva, ódio e tu colocas aqui, tu não queres largar, deixa ir, as tuas mãos vão ficar vazias para vir algo novo. Permite que Deus faça isso na tua vida. Porque Deus não entra num coração que não quer. Se não queres viver, se não queres perdoar, se não queres ser livre desse peso que é guardar o rancor, tudo bem, porque perdoar é uma escolha. Perdoar é uma escolha, não vais sentir assim, eu sinto que eu devo perdoar. Não vais sentir isso nunca, jamais. Porque perdoar não é um sentimento, perdoar é uma atitude. Espero que este vídeo aqui tenha ajudado vocês. Espero que vocês possam ter uma visão diferente de que o importante é tu ires olhar para o teu espelho e ficares de bem com aquela pessoa que está ali a ser refletida, que és tu. Mas se ainda guardas algum rancor da tua mãe, do teu pai, do teu tio, seja de quem for, liberta-te disso. Torna-te uma pessoa leve. Avança. Não permitas que a ansiedade, depressão, nada disso venha te atacar. Porque há muitas pessoas que estão vivendo a ansiedade e a depressão porque têm tudo aqui, entalado. Então, desprende-te disso. Vou explicar para vocês aqui uma dica. Bem, como é que tu podes ter uma relação com o teu pai se ele te abandonou? O que é que eu faço? Eu antes, no início, quando ainda não tinha perdoado aquela situação toda, eu mandava mensagem para o meu pai e esperava que ele me desse uma resposta. Então eu me decepcionava e o rancor vinha mais forte. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a mandar mensagem para o meu pai sem expectativa nenhuma. Simplesmente eu mando para ele saber que ele daquele lado para mim pode não me amar. E daí, tudo bem, que ele não me ama. Minha mãe, tenho o meu marido, tenho os meus avós, tenho os meus primos, meus tios que me amam. Gente, vamos olhar mais para aquelas pessoas que nos estão a amar neste momento do que aquelas que já não nos amam, ou para aquelas pessoas que nunca nos amaram. Para de olhar para quem não te ama e começa a olhar para quem te ama. Para quem te quer por perto. Para de olhar para quem não te quer. Se o teu pai e se a tua mãe já te rejeitaram, o problema é deles. Tu vais continuar a ser uma boa pessoa, tu vais continuar a ter um coração íntegro. Porque é isso que vai dar saúde para o teu coração. Saúde mesmo, estou a falar saúde física mesmo. Vais ter saúde. Porque eu também já passei pela depressão. E nessa altura não perdoava e ainda estava envolvida em coisas que me fizeram ficar ainda pior. Mas foi só um tempo, foi um momento da minha vida. E eu já ultrapassei isso. E tem momentos onde eu agora me sinto triste. Não tenho depressão, me sinto triste. E outros onde eu estou alegre. E eu sempre tento olhar para aquelas pessoas que me amam. Parar de olhar. Gente, é como me viraram para mim e disseram assim. Disse, teu pai não te ama. E daí? Verdade, e daí? Olha, tanta gente que não ama. Calhou ser o meu pai não me amar. Ele não escolheu. E gente, quando eu falo amar, eu falo de cuidado, de preocupação. É disso que eu falo. Não falo de amar, de dar roupa. Isso não é amar. Isso aí até eu posso ir lá na rua dar um mendigo que eu não conheço. Eu estou a falar de algo mais profundo. Tem a ver com o cuidado, com o saber se está tudo bem. É disso que eu falo agora.
Então, para de te preocupar com o fim da história. Sendo que tu podes começar a escrever uma história nova. Tu estás a querer sempre ir lá no fundo do poço, lá onde tu te magoaste, tu queres ir sempre aí. Mas não é possível que tu tenhas vivido só momentos maus. Tem de haver alguma coisa boa aí que tu possas te agarrar e avançar. Então eu te peço, nesta tarde, que eu estou aqui, nesta tarde, ou tu estás a ver o vídeo de manhã, de tarde, de noite, eu te peço neste momento agora, larga desse passado, sai do fundo do poço, vem para cima porque há muita gente cá em cima também. Só que nem toda a gente se expõe na internet, nem toda a gente é muito conhecido, entende? Tem muita gente que está de bem com a vida, mas que não tem redes sociais, que não se expõe, infelizmente, porque a rede social, o YouTube, precisa mais gente assim, pessoas que estão bem resolvidas para ajudar outras. E se tu estás mal resolvido, não é o problema. O problema é se tu continuares assim. Começa a ser bem resolvida, começa a ser uma pessoa de bem com a vida. Começa a ser uma pessoa que agarra na vida e a vive com intensidade, com alegria. Que Deus abençoe vocês. Compartilhem este vídeo para quem precisa. Se inscrevam no meu canal, comentem aqui em baixo e fiquem com Deus. Gente, vocês gostam destes vídeos compridos ou preferem vídeos mais curtos? Comentem aqui em baixo.